Pergunta para o seu paciente algumas coisas que podem ajudar a quebrar as barreiras e quebrar os obstáculos para você poder vender o seu serviço. Então, pergunta assim para ele, o que ele quer conquistar que ele ainda não conseguiu conquistar? Porque quando o paciente te procura, ele está querendo que se resolva uma dor, né? Uma dificuldade que ele tem de fazer algo ou de resolver um problema de voz, seja lá qual área que você trabalha. Então, quando você fizer essa pergunta para o seu paciente, né? O que você quer conquistar que você ainda não conquistou? Aqui você vai começar a descobrir quais que são os desejos desse paciente, o que ele está te procurando, porque ele está desejoso de alguma coisa, ou seja, ele está procurando algum benefício no serviço que você está prestando, seja que alguém te indicou, ou alguém falou de você, ou que ele encontrou o seu telefone na internet, que isso aconteceu comigo e acontece sempre. Você vai descobrir o que realmente essa pessoa está desejando. E você sabe o que a fonoaudiologia faz quando começa a atender o paciente e dá um valor de consulta? A gente começa a encher o paciente de um monte de protocolo, de um monte de material, de um monte de perguntas, avaliações rigorosas, explicando para ele que ele tem que permanecer em terapia e tal. Quando no final das contas o que o paciente quer é ser ouvido. Ele quer contar para você quais são as dificuldades que ele tem, apontar para você o que ele gostaria de conquistar, que ele não conquistou e que ele acha que você pode ajudar ele a conquistar. Mas quando a gente se fecha para um atendimento e a gente pensa que só a gente vai falar, né, para a gente avaliar, para entender o quadro, para ver se a gente vai querer pegar esse caso, a gente deixa de resolver um problema, a gente deixa de cobrar melhor pela nossa consulta, a gente deixa de quebrar os obstáculos ou as objeções da cobrança de valores. E aí é um grande buraco, né, que a gente acaba entrando por não, ou por dizer que a gente não sabe cobrar ou que o paciente não quer pagar por aquele atendimento. Mas então ouça mais o seu paciente. Quando você escuta mais as dores dele, o que ele tem, o que ele quer fazer, o que ele ainda não conquistou e que ele está buscando na terapia, isso vai fazer mais sentido para você enquanto terapeuta e vai ajudar você a ser mais assertivo na hora de cobrar e de dizer para ele que você não vai dar desconto por causa da sua qualidade, por causa do dinheiro que você investiu no seu ambiente, por causa do material que você trabalha que é de qualidade, porque você vai gerar resultado para ele. E assim vai. Então, outra pergunta que você pode fazer, que isso já vai quebrar uma barreira ou vai quebrar aí uma objeção para você trabalhar com o seu paciente. O que está no seu caminho, fulano, que impede você de alcançar os resultados mais rápido? Talvez ele vai dizer para você essa objeção, né? Que te afasta mais desse resultado? Porque o valor que você está me pedindo está alto, eu não tenho dinheiro, ou então eu não tenho quem me traga na terapia, ou eu moro muito longe, eu tenho que pegar 2, 3 ônibus. Aqui você vai entender quais são as dificuldades que afastam esse paciente de um processo terapêutico. Isso tudo, gente, eu estou falando até antes mesmo de você cobrar do seu paciente. As pessoas pensam assim, nossa, mas a pessoa me liga perguntando quanto custa, eu preciso falar para ela quanto custa, Patrícia. Como assim você leva a pessoa para conversar, para depois você dizer quanto custa o seu trabalho? Primeiro porque eu quero entender o que a pessoa tem, eu quero acolher, entender se eu vou também querer trabalhar com esse caso, e eu vou quebrando as objeções dela antes mesmo dela começar a ter. Então, a primeira barreira que a pessoa deixa de consultar com você, se você de cara der para ela o valor e ela achar que aquele valor é caro ou que você não merece, e você sequer teve a oportunidade de dizer para ela por que vale esse preço. Né? Por que você é a melhor pessoa para poder atender. Então, você pode dizer para poder encantar esse paciente, olha, fulano, se houvesse uma técnica, né, para você poder alcançar esse resultado que você está procurando mais rápido, para você alcançar
assim, em pouco tempo esse resultado. Quanto você pagaria para poder alcançar esse resultado? Tem gente que fala assim, pagaria o preço que for preciso para poder ter o resultado, porque a minha dor, o meu problema, a minha dificuldade, ela é tão grande que sim, eu pagaria qualquer preço. Mas aí você pode ser mais incisivo e perguntar assim, mas pagaria quanto? Aí a pessoa pode te informar o valor que ela pagaria, né? Pessoal, você pagaria 100, 200, 300, R$ 1.000 para você ficar livre dessa dor, dessa dificuldade? E ver o que o seu paciente falaria para você. E aí, em seguida, a gente já entra quebrando essa objeção do dinheiro, que é a primeira coisa que o paciente sempre coloca, que é eu não tenho dinheiro para pagar a sua consulta. Depois que ele te responder isso, você pode falar assim, olha, e se eu te disser que eu posso te ajudar, que eu tenho uma solução para você, né? E aí você começa a listar todos os objetivos daquele caso que você escutou, do que você entendeu, do que ele estava buscando, né? Ele já te falou o que ele está procurando, quais são os resultados que ele está procurando em você, o que afasta ele desses resultados, que são grandes objeções também, que talvez impediriam ele de fazer as terapias com você. E aí você vai falar para ele qual que é o valor da sua consulta, que ele tem algumas opções de pagamento, por exemplo, para poder fechar com você. Se você fizer uma consulta avulsa, fulano, você vai vir aqui, não tem como deixar marcado na minha agenda. Você precisa ligar e ver a minha disponibilidade, porque aí você já está mostrando escassez para ele. Ou, se você quiser, né, e tiver disponibilidade de horário, você pode marcar, já deixar o mês todo marcado, só que eu trabalho com pacote de terapia, e aí você coloca o valor de uma sessão avulsa maior, um valor de pacote, um valor que já com desconto, que é a melhor oportunidade que eu tenho para te oferecer, porque você fideliza o seu cliente já no primeiro momento, para ele ficar com você. Fazer um monte de consultas avulsas, elas não são tão interessantes, porque aquela pessoa não está engajada com você. Talvez ela vai desistir do tratamento, ou qualquer outro obstáculo, ou qualquer outra dificuldade que essa pessoa venha a ter no dia a dia dela, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser abandonar o tratamento, certo? Então, as consultas avulsas, elas podem ser esporádicas para alguns pacientes, mas se você tiver todos os seus pacientes que só te pagam no dia que eles vão, a sua consulta, você não tem nenhuma organização, um planejamento, até mesmo do que você vai fazer para executar o treinamento com aquela pessoa semanalmente. E se ela vem uma vez no mês, a cada 15 dias, esses espaçamentos hoje numa consulta fonoaudiológica, elas não trazem um resultado satisfatório para o paciente. Por isso que é importante a frequência desse indivíduo no processo terapêutico. Então, o que eu sugiro, façam pacotes de terapia com mínimo de 4, de 8 sessões, para a pessoa ela fidelizar de forma que você possa encantar esse cliente, fazer com que ele compreenda que você é importante demais para ele nesse processo de engajamento, de desenvolvimento da qualidade vocal, de desenvolvimento nos seus cuidados, né? E você pode também mostrar para ele quais que são os benefícios de você fazer a terapia online ou de você fazer a terapia presencial. Então, uma objeção que as pessoas têm, eu gostei muito da sua consulta, mas eu não vou ficar porque eu moro longe, então só o valor da minha passagem às vezes já fica muito alto, né, para eu poder pagar mais a consulta. Olha, hoje a gente tem a possibilidade do atendimento online, então só de você fazer essa consulta online de casa, você já vai economizar a sua passagem, você já vai economizar o seu lanche e eu vou te entregar o mesmo resultado. E mostra para a pessoa quais são os objetivos e os benefícios de fazer a terapia também online. Então, olha só quantas possibilidades de quebrar esse obstáculo, principalmente do dinheiro, do quanto que você vai cobrar. Se você fala, Patrícia, eu prefiro cobrar, já a pessoa ligou e me perguntou quanto é a consulta, e eu vou cobrar valor X. Então, mantenha o mesmo valor para todos os pacientes.
Não vai ser possível você dar um valor para cada um. Seja honesto em manter o seu valor, que aí você vai conseguindo organizar dentro do seu nicho de trabalho, né, a sua área de trabalho, um valor específico para consulta, um valor para avaliação, se você preferir cobrar separado, valores de pacote, valores de consultas avulsas, valores de consultas quinzenais, cada um delas pode ter o seu valor. Então, minha dica principal dessa live: monte uma tabela de quais são os procedimentos e quais são os serviços que você, fono, oferece no seu ambiente de trabalho, seja ele online ou presencial, e quais são os benefícios que você pode trazer para esse paciente e os resultados que você pode trazer para ele por meio desses pacotes, desses valores avulsos, dessa consulta, porque quando alguém te ligar, você já está preparado, preparada para oferecer para ele conseguir vender, fidelizar, encantar o seu cliente com o seu atendimento. Esse investimento, gente, que o paciente ele faz, ele não deve ser em você enquanto profissional. O investimento que um paciente faz na fonoaudiologia precisa ser nele. Então, essa é uma frase que eu uso sempre com o meu paciente. Olha, você vai investir não em mim, não na Patrícia, enquanto fonoaudiólogo, você está investindo esse dinheiro em você. Porque quando a gente diz isso, né, a importância dele no processo, dizer para o paciente que a gente está engajado 10% no tratamento e que ele precisa trazer uma resposta de 90%, ou seja, se você não faz o exercício em casa, se você não organiza o seu dia a dia, você não vai ter o resultado que você procura. Por isso que você tem que estar disponível para fazer essa terapia, entender o processo de fazer a terapia, e aí sim a gente vai conseguir quebrar esse obstáculo, quebrar a barreira da consulta, porque a pessoa vai se sentir mais preparado, mais preparada para poder conversar com você. Mas isso só fala quem entrega resultado. Então, pensa comigo, qual o resultado que você entrega, qual o benefício que você entrega no processo terapêutico. E se você não escreve ou não tem ainda descrito quais são os benefícios que você oferece no treinamento, no tratamento, nos procedimentos que você realiza, faz essa lista aí hoje, depois monta uma tabela de preço que você acha que é justo que você ganhe para valorizar o seu trabalho, para desenvolver o seu trabalho enquanto fonoaudiólogo.